Com a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo eu estou respondendo a uma pergunta que uma irmã, eu não vou identificar a igreja dela e também não vou identificar o nome dela. Mas ela perguntou: irmão Paulo, esse último vídeo que você gravou, você entrou no assunto da mulher do fluxo de sangue. Você poderia explicar melhor sobre este assunto que você entrou? Então eu estou aqui gravando esse vídeo para explicar. Primeiro eu vou ler o texto das Escrituras. Não é o texto, os textos do último vídeo que eu gravei, mas é o texto do assunto que eu entrei no vídeo que eu gravei, que foi da mulher do fluxo de sangue. Que o sistema religioso, ele mentem e as pessoas se acostumaram a viver na mentira do sistema religioso. É um dependente do outro. O ídolo depende do adorador e o adorador depende das mentiras do ídolo, dos ídolos. Então, infelizmente, é assim que funciona. É um enganando o outro, é um dependendo do outro. Um paga para receber alguma coisa e o outro finge que entrega alguma coisa, só promete. Mas eu vou abrir aqui e vou ler o texto. O texto fica no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre cuidados de vários médicos e gastaram tudo que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem em mim tocou? Quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês que a multidão aglomera ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver em quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo do que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Vocês entenderam? Então, quando o sistema religioso tem seus pregadores, e seus pregadores já são acostumados a pregar o que aprendeu dos seus líderes, a mentir como seus líderes, a repetir o que ouviu dos seus líderes, eles de maneira nenhuma percebem o que acontece na vida real. Eles entram em um estado de emoção e fascínio e alienação tão grande ao sistema religioso que eles esquecem de perceber os fatos e a realidade do que estão ao seu redor. Vamos lá. Nós lemos que a Escritura está dizendo que ela gastou tudo com a medicina. E só foi encontrar cura em Jesus. E as Escrituras também dizem que foi com vários médicos. E em Jesus, de graça, ela foi curada. E Jesus, quando o curou, não disse para ela: agora vai frequentar uma denominação. Agora vai frequenta tal igreja. Em nenhum momento Jesus fez isso. Melhor dizer, ele nunca quis isso, porque ele veio acabar com esse tipo de culto físico, de adoração física, de sacerdócio humano e de templocentrismo, de templo feito de alvenaria, casa feita por mão de homens. Jesus veio acabar com essa mentirada toda, ok? Então vamos lá. Perceberam que Jesus curou aquela mulher de graça e não requereu o critério daquela mulher de estar dentro de uma igreja, de fazer uma campanha, de ficar presa àquela instituição religiosa, de levar aquela religiosa a pagar um preço para ser curada, o preço religioso, o voto, fazer o voto com Deus, essas coisas que o sistema religioso inventam para tentar saquear a vida das pessoas e alienar as pessoas a eles. Então vamos lá. Jesus não fez nada disso. Agora, uma coisa impressionante que se chama a atenção é que nas Escrituras ela passou por muitos médicos, gastou tudo que tinha e só foi achar a verdadeira cura em Jesus, ok? E de graça.
Já o sistema religioso é o contrário. As pessoas vão para essas igrejas evangélicas e católica, espírita e tudo mais. Essas pessoas vão, gastam tudo que tem, passando de uma igreja para outra, de igreja para outra, achando que o segredo, que o mistério da vida, que o milagre está na igreja, na instituição religiosa criada pelo homem, criada e inventada pelo homem para prender as pessoas e alienar as pessoas a ela. E depois, quando essas pessoas adoecem, o fim delas, a maioria, termina em um hospital, em um SUS, sendo operada pela medicina, pelos médicos, cuidando, porque se não cuidar, morre. A maioria, eu chego a dizer de 99% das pessoas doentes e que adoecem dentro das igrejas evangélicas, espíritas, católicas, todo o sistema religioso, ou vai para o médico ou morre. O problema é que os líderes e os que têm dinheiro nas igrejas têm um bom convênio, esses conseguem fazer exames preventivos, esses conseguem realmente marcar consultas e serem atendidos pelos seus convênios. Já a maioria não, a maioria primeiro adoece mesmo, primeiro vai choramingar, vai pagar um preço dentro dessas igrejas, vão pedir oração, e oração, e oração, e oração, e oração, e eles vão dizer para essas pessoas, esperem Deus, mas quando eles adoecem, os líderes adoecem, os mais chegados adoecem, os que beneficiam pela igreja, ou então são beneficiados nesta vida, têm uma condição financeira melhor, essas pessoas não têm muito o que esperar, elas partem para a medicina. E quando essas pessoas na medicina são curadas, a igreja apresenta como Deus. Viu? Foi as nossas orações que vocês foram curadas. Eu pergunto, foi isso que aconteceu nas Escrituras? Em algum momento das Escrituras, das curas que Jesus prometeu e que Jesus fez, eram essas curas? Milagres que a medicina faz e que dentro do sistema religioso só na ficção, só na ilusão, só na fantasia, só nas promessas, e as pessoas não se tocam nisso. As pessoas esperam morrer o pai, esperam morrer a mãe, esperam morrer o filho, e todas essas pessoas recheadas a orações, recheadas ao jejum da igreja, não aquele jejum pessoal, não a tua vida com Deus, você e Deus, o teu culto em espírito, você e Deus, não, é os jejuns da igreja, as promessas da igreja, os programas de mover Deus da igreja, as ferramentas que move Deus, que a igreja inventa, que a igreja põe na cabeça das pessoas que funcionam, e o fim a pessoa, viu lá, o pai ou a mãe ou o tio, um parente muito próximo morreu. Os pregadores tiveram 10, 20, 30, 40 revelações e visões de anjos cuidando dessas pessoas, e geralmente as visões são assim, eu via, imagine você ter 82 pastores e ungidos e presbíteros orando, e no meio de tanta santidade sair 6 visões ou 10 visões. Eu via que na hora que o irmão fulano ou a irmã fulano estava indo na mesa de cirurgia, que os médicos começavam a fazer a operação, eu via que 2 anjos apareciam e ali tomavam as ferramentas da mão do médico. Isso geralmente são orações e visões e revelações em véspera de cirurgias. É sempre assim. Aí, para aquela áurea, para aquele grupo de santidade que estão ali, realmente dá um clima sobrenatural. Dá um clima, assim, algo, sabe? Uma áurea de que você está já, ali são algo celestial que está acontecendo. Então, eles creem nas próprias mentiras que as igrejas inventam. Porque os processos religiosos, eles precisam dessas mentiras para se manter de pé. Eles mesmos têm que acreditar nas próprias mentiras que eles contam. Porque o que Jesus promete não tem nada a ver com isso. As curas de Jesus não tem nada a ver com isso. As curas que Jesus operou através dos seus discípulos não tem nada a ver com essa ladainha religiosa e essa áurea, essa liturgia, esses ritos religiosos que essas igrejas inventam entre eles. Mas vamos voltar ao assunto. Aí, muito bem. Nesse exato momento, eu via que 2 anjos, essas são as visões, dentro dessa áurea, esse campo religioso, essa jaula religiosa. Eu via que os anjos chegavam, tomavam o bisturi da mão do médico cirurgião e trabalhava lá na pessoa doente, na irmã ou no irmão fulano. E quando os médicos terminavam a cirurgia,
eles olhavam um para o outro e diziam, o que aconteceu? Houve um milagre aqui. E quem conta a visão dá um assim, sabe? Faz gestos assim, sabe? Gestos assim como se ele estivesse lá, que viu mesmo. Né? E viu que a mente já está associada a ver essas coisas. A mente já está fixada nisso. Mas na vida real, Deus opera como Ele quer, da maneira que Ele quer, sem toda essa ladainha, sem todo esse processo religioso, sem todo sabe, esse clima para manter as pessoas, para enriquecer o sistema religioso. Só serve para isso, que para nada mais serve. Porque com Deus, querendo Deus operar, ninguém poderá impedir. Então Deus opera onde quer, quando quer, no meio de quem quer, e sem precisar esse recado. Melhor dizer. Melhor é Deus, né, não permitir a doença do que depois ter que curar. Ok? Já que são crentes, já que são servos, já que são santidades, se acham melhores do que os outros, se acham mais salvos do que os outros, deveria nem primeiro adoecer. Primeiro não tinha nem que adoecer. Então Deus falhou, né, deixou adoecer, para depois Deus ter que curar. Que trabalho doido é esse? Então, é porque o mundo real são fatos. Mas o mundo de fantasia religiosa é assim que funciona, mais ou menos. Eu prefiro o Deus verdadeiro, que cura muita gente sem precisar essa ladainha de ter que... ou então nem permite doenças chegarem. E se permitir, a palavra é essa. Tem de bom ânimo, eu venci, o mundo vós também vencereis. No mundo tereis muitas aflições. Não importa se você está morrendo de cruz, atropelado, bala perdida, de câncer, de AIDS. Não importa se você está morrendo. O que importa é que viver é Cristo e morrer é lucro. Aí, muito bem, voltando aqui de novo à visão santa. Aí, acontece que no outro dia é a cirurgia da irmã fulano ou irmão fulano. Aí passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias. E todas as vezes que vai passar por uma cirurgia, a ladainha é sempre a mesma. Eu via 2 anjos, eu via 10 anjos, eu via 5 anjos, eu via 100 anjos, e nunca tem cura. Mas a igreja, o povo, vive naquela ilusão de que aquela santidade, horário, que visões daquela santidade vai surtir um efeito. Então as igrejas vivem, o povo vive preso dentro dessas igrejas em cima dessas ações, dessas promessas, dessas ilusões. Aí a pessoa morre, termina morrendo. Mas ninguém vai perguntar para os pastores, e aquelas visões que você teve daqueles anjos? E aquelas visões que prometeu cura? Eu lembro eu fui pregar uma vez, um dia de domingo, e um irmão que ia operar da perna, e contou que foi curado. E nós acreditamos. A igreja, nessa hora, quando chega um membro dizendo que foi curado, todos acreditam. Mas a maioria de pastores já pegam aquilo, já soltam no culto, já embalam o culto, que é para dar um ar de emoção de que Deus é poderoso na igreja. Que é por causa da igreja que Deus é poderoso. Não é nem Deus é poderoso por causa da igreja. É mais ou menos isso. A igreja é poderosa por causa de Deus e Deus é poderoso por causa da igreja. É uma mão de duas vias. Mas Deus não depende do processo religioso para operar. Deus nunca foi refém e nunca precisou. E isso não foi prática de Jesus. Quando Jesus queria curar, ele curava quando ele queria, da maneira que ele queria. Ou melhor, de mim saiu virtude. Jesus estava aberto a curar, sem mesmo nem ter querer curar. Simplesmente a mulher tocou nele, dele saiu poder, saiu virtude. É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Muito bem. Quantas visões? Aí eu peguei essa cura desse irmão e a igreja foi a loucura. Glória a Jesus, aleluias. E quando eu contei a experiência, nossa, a igreja parecia que estava no céu. E daí nasce visões celestial de anjo, o povo entra, a mente das pessoas já estão associada ao engano e à mentira, ao frenesi religioso, que dali para frente, para ver Deus, para ver Jesus, para ver anjo, para ver tudo quanto é coisa, vai ver mesmo. Mas não tem bases verdadeiras, porque na vida real, na prática real, é o contrário do que aconteceu ali nas Escrituras. A mulher tinha gasto todo o seu dinheiro com a medicina, com os médicos, e achou cura de graça em Jesus. As pessoas gastam tudo que tem hoje dentro dessas igrejas e depois vai procurar cura na medicina. E por incrível que pareça, esse culto que eu preguei foi maravilhoso. E foi usado de testemunho em algumas igrejas. Não demorou pouco, depois de 1 ano mais ou menos, o irmão morre com a mesma doença. E aí? São vários casos. Centenas de casos que as pessoas estão lá. Culto abençoado, culto maravilhoso. Deus prometeu, Deus nessa noite hoje aqui, 6 pessoas foram curadas.
No mesmo mês tem os 10 internando. Cadê o irmão fulano? Está doente. Cadê o irmão fulano? Está doente. Todos estiveram na vigília, tiveram na vigília. Mas que estranho. E aquelas curas, quer dizer, curou quem estava são. Só pode ser isso. Porque quem estava realmente doente agora está internado. Uma semana depois, uma vigília de 100 pessoas, tem 6 pessoas doentes, 5, 6 internados. Então são esses enganos religiosos. Eu fui vítima disso. Eu fui vítima dessa mentira religiosa, do que o sistema precisa manter essas práticas, esses ritos, esses contos, essas visões, essas revelações, para iludir as pessoas ficarem nessa invocação de que só vai achar cura na igreja. Por quê? Isso é uma maneira que eles têm de tirar as pessoas de viver igreja dentro do seu coração. Então, toda essa ladainha religiosa que as pessoas acreditam, eles acreditam nisso. Todos os religiosos acreditam nas curas, nas bênçãos de curas de anjos e tudo mais, nas suas religiões, no espiritismo, no candomblé, na umbanda, na macumbaria, na igreja evangélica, na igreja católica, na Seixunoê. Todas elas têm as mesmas práticas para receber as mesmas curas, supostas curas. E os hospitais estão cheios de gente morrendo. Visite um velório no final de semana, um velório, por exemplo, da Vila Formosa. Ou então um velório Curuçá. Um velório que tenha, por exemplo, 4 sepultamentos ali, ou 5 sepultamentos. Pergunta quais as religiões. E se aquelas famílias ali não tiveram, antes daquela pessoa morrer, não tiveram antes em cultos, ou em missas, ou em reuniões, sessões espíritas. Perguntem para ver. Geralmente, ou é religioso, ou a família pagou alguma coisa, ou pagou um preço de crença, que é aquele preço presencial de estar dentro do ambiente religioso, buscando Deus ali, porque acredita que aquelas supostas curas prometidas na igreja vai salvar o doente e ele vai viver, e ele não vai morrer. Mas na prática, na vida real, você vai ver nos hospitais, nos presídios, nos cemitérios, lugares de sepultamento, vocês vão perceber que o sistema religioso prometeu e não cumpriu, promete e cumpre, porque as pessoas precisam experimentar de Jesus, precisam experimentar de Jesus como sacerdote único, não mais o homem, pastor, o homem sendo sacerdote. Ele pode ser usado como pastor, segundo as escrituras, como dons de Deus dados aos homens, não como formação, como caráter pastor, título de pastor, nomeada pastor, erguida pastor, levantada pastor. Tudo isso é fantasia religiosa, tudo isso são enganos e mentiras, que as escrituras dizem que são dons. Então, você pode ser usado em dons, mas eles querem, não, eles insistem em dizer que eles são e agem como sacerdote terreno, já que Deus tirou os sacerdotes terrenos, físicos, para erguer o único verdadeiro sacerdote que entraria uma vez por todas, Jesus, que ministraria dentro do coração do homem, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, antes não seguirão estranho. Quando Jesus diz: derrubarei esse templo e construirei em 3 dias, é Jesus que entrou no santuário eterno uma vez por todas, tornou cada um de nós templo do Espírito Santo. E o culto, não mais esse costume de culto, esse tipo de culto mentiroso, enganador, que as pessoas estão se ferrando, deixa eu usar esse termo aqui, estão se ferrando, se arrebentando, estão vendo a vida passar e ainda estão dando crédito. Camarada, morre pai, morre mãe, morre filho, morre neto, morre todo mundo. Ele vendo as visões e revelagens e visagens, e promessas e pregações, chora, se arrebenta todo e ainda dá crédito a isso. E ainda fica atrás desses charlatões religiosos, desses falsos pastores, desses falsos sacerdotes. Pois é, nas escrituras a mulher gastou todo o dinheiro, a mulher do fluxo de sangue gastou todas as suas economias com os médicos, com a medicina, e foi achar cura em Jesus e de graça. E Jesus não aliciou ela a frequentar nenhuma denominação, e ela não pagou nenhum preço físico para receber aquela cura. No sistema religioso, as pessoas pagam dinheiro, fazem sacrifícios físicos, cultua fisicamente, porque não querem cultuar em espírito, como Jesus ensinou. Paga um preço presencial, tem de estar no ambiente religioso, com a ideia de ir buscando curas em Deus. Acreditam nas supostas promessas, e elas terminam morrendo, se arrebentando, sofrendo, porque mentiram, e porque toda essa liturgia religiosa, todos esses cultos religiosos não servem para nada. Isso são lixo. Não tem valor nenhum diante do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus, e diante do Espírito Santo verdadeiro de Deus. O que tem valor
É o que Jesus diz para ela. A tua fé te curou. Você deve exercer a tua fé no Senhor Jesus. Unicamente no Senhor Jesus. O teu coração, o teu ser deve ser o templo verdadeiro que você não precisa ir buscar cura, bênçãos em lugar nenhum, a não ser dentro do teu próprio coração, crendo você que Jesus habita nele. Habita nele. E se você não receber a cura que Jesus pode fazer, porque querendo Deus operar, quem poderá impedir? Fica calma, fica tranquilo, porque o morrer é Cristo e o viver é lucro. O viver é lucro e morrer é Cristo. Tanto faz, nós estamos aqui por uma passagem. E um dia nós vamos morar na eternidade. Eu já não sei mais para mim o que é melhor, se é viver ou morrer. Eu não sei. Eu já perdi esse senso, esse entendimento de o que é melhor para mim, viver ou morrer. Para mim tanto faz como tanto fez. Porque eu almejo e eu sonho um dia encontrar com meu Deus. Eu tenho esse desejo, essa pressa de um dia encontrar com o Senhor Jesus na glória. Essa é a esperança daquele que crê. Essa é a minha única esperança. E se perguntar para mim, Paulo, o que você está fazendo aqui na Terra? Eu não sei. Eu acho que é para brigar contra esses safados religiosos e esses falsos deuses. Só pode ser isso. Acho que o Senhor Deus verdadeiro me deixou vivo aqui na Terra. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, me deixou vivo só para brigar contra esses safados, falso profeta safado, falso Deus safado. Só pode ser isso. Siga ao verdadeiro Deus. Atenta à voz do Senhor Jesus, sai dela, povo meu. Com a paz do Eterno a todos.